Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Então tá bom. Estamos aqui na nossa caminhada diária. Hoje nem tô de chapéu porque o sol tá tímido, como diz a moça do tempo, né? Acho tão bonitinho o jeito que elas falam. Então não tem sol, mas ele tá bem tímido, tá? E tá gostoso, também não vou ficar muito tempo, né? Gente, tinha 2 tucanos aqui nesse pé de ipê. Tá vendo aqui? Ele tá por aqui, tá numa dessas árvores aqui, eu tava andando. E aí falei assim, deixa eu ver se eu pego eles. Mas eles voaram, não quiseram aparecer. Eles estão numa dessas árvores aqui, tomara que eles apareçam, beleza? Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Amém a todas as saudações. E vamos que vamos, né? E vamos que vamos. Beleza, Bebão? Então, gente, ó, o sol entra, tá mó vento. Hoje eu levantei com uma coisa na cabeça que me veio olhei lá na prateleirinha, né, das reminiscências. E aí, o primeiro pacotinho que veio foi Curitiba, lá no portão, né, uma excursão que nós fizemos daqui para lá. Foi um ônibus e foi muito gostoso, a viagem foi muito gostosa. Gostei de ter ido, gostei de ter conhecido, né, aquela sede, né, Maço, tá? Deu para entender, né, Maço. Todo o estilo Maço. E a viagem foi tranquila, né, no que se diz sobre, né, acidentes, motorista muito bom, muito competente, muito cuidadoso, né? E lá fomos nós. Era uma excursão mista, né? Não era só de irmãos ou de irmãs. Havia ali pessoas jovens, velhos, crianças, né? 42 pessoas dentro do busão. E aí, já naquele tempo, gente, mais de 20 e tantos anos atrás, né? Eu já fiz vídeo aqui contando sobre isso, beleza? Já fiz vídeo. Quando o braço dói não, né? Cansa, eu vou pro outro lado. Então, o que aconteceu? Ixi, esse é feroz, hein? Ó o tamanho do bicho, gente. Isso aí é feroz, hein? Então, o que acontece? Já naquele que eu fiz o vídeo, já há algum tempo atrás, eu falei sobre isso, os jovens, né? A mocidade, né, como se chama, eles ficaram a maior parte da viagem de pé. Por quê? Porque as poltronas, né, foram vendidas com o número da poltrona. Então eles queriam ficar todos juntos, né? Eles quiseram ficar todos juntos, né? E os que estavam sentados e os outros que a poltrona estava distante deles, eles ficaram em pé. E aí
Era mais ou menos uns 4, 5 em pé. Tinha três meninos e umas 2 meninas. Gente, e vocês tinham que ver que, como diz lá, né? Que mau testemunho. Os palavrões que eles falavam, as piadas que eles contavam. Detalhe, hein? Todos eram filhos do ministério. De pai e mãe tinha ministério. Ou eram da Piedade, ou eram da Porta, ou eram cooperador, ou era, sabe, essas coisas. E aí, claro que não era do Ministério Mor, né? Porque esses têm privilégios, eles não iam pegar um busão, né? Eles têm outros meios para irem, né? E aí, os palavrões eram assim, daqueles cara de alho, a ponte que caiu, né? E por aí vai. E eles foram a viagem todinha remedando, né? Como se diz, tirando uma, como diríamos nós nos dias de hoje, com a cara da querida Irmandade. Verdade. Então, nós que éramos ali da comunidade, nós sabíamos de quem eles estavam falando, né? Tranquilamente. Eles estavam falando, né? Dos testemunhos, riam dos costumeiros, riam dos testemunhos, né? Daquelas que põem o véu na frente da cara e fica chorando e ninguém entende nada. Riam das orações, né? Riam. Que na verdade era uma coisa pública e notória que provavelmente todos comentavam, né? No privado. E eles comentavam ali, ó, na bucha, ali dentro. Mas, gente, vocês tinham que ver a algazarra que esse povinho fez dentro desse busão. Então, e o que mais me chamava a atenção, aí um lembrava, né? Um lembrava o outro. Ah, e quando eles pedem a oração para aqueles irmãos que têm mais de 100 anos? Aqueles irmãos que já têm mais de 100 anos, que já estão na UTI, que já estão para morrer. E aí eles ficam pedindo oração para Deus fazer uma obra. Não deixam de ter razão, né? Aí a outra falava, então, para você ver, eles ficam pedindo oração e eles falam tanto, né? Falam tanto da eternidade, do paraíso. E quando estão abrindo as portas para eles irem para o paraíso, eles dão uma dessa, né? Eles ficam pedindo oração. Putz, os caras já têm... Claro, gente, 100 anos é... Estou exagerando para reportagem, né? Mas assim, 89, 90 por aí sim, né? E eles não deixam de ter razão, né? Ai, pedimos oração. Na época tinha um aqui da região, né? Que era o presbítero Mor, de toda a região aqui de Jundiaí. Já estava bastante enfermo e já estava, né? Com uma idade e tal. E não deixavam de ter razão. Não que eu estou dando razão por eles tirarem o sarro, não. Mas realmente isso acontece, né? Poxa, como diz eles, né, no funeral, ele já fez o bom combate, né? Já fez isso, já fez aquilo, né? Então, que vai em paz, né? Não, hoje não sei se mudou, tá? Mas aqui era direto e reto. Pedimos oração para fulano, para fulana, porque tá enfermo. Bom, gente, era assim.
Ai, aquele irmão, aquele um. Nossa, desde que eu me conheço por gente, ele levanta, ele conta a mesma coisa, só levanta para falar que tá necessitado, que isso, que aquilo, e kkkkkk, né? Aquele tempo nem tinha zap, nem kkkk, davam risada. Então, gente, eles eram jovens, frequentavam a instituição, recitavam os salmos todos os santos domingos, jovens bonitos, né? A faixa etária era assim, de 15 a 17 anos, né? Não eram de maior, não. A mãe deles não estava junto, tá? As mães não estavam juntas. As mães, nem os pais, né? Eles foram para se divertir, né? O pior aconteceu. Quando chegaram lá, foi um bate e volta, tá? E quando chegaram lá na instituição, o zelador de lá, né, abriram para quem quisesse tomar um banho, para quem quisesse se trocar para o culto à noite, né? E saímos aqui bem cedinho, chegamos lá, era já bem tardinho. Aí conhecemos, abriu a igreja para nós conhecer tudo. Já estavam esperando. Mas não estava esperando com mesa, com lanche não, hein? Naquela época não tinha nada disso. Cada um que se virou, quem levou lanche levou, quem não levou, que procurasse um lugar para comer, tá? Deixa quieto. E aí, esses né, foram tomar banho. Claro, eles precisavam, né, parecer bonitos de terno, né? Eles não estavam de terno dentro do ônibus, lógico que não. E aí, se vocês vissem, eu não vi, a maior parte de nós não vimos, mas foram repreendidos. Eles fizeram uma bagunça lá no banho, jogavam sabonete, jogavam água um no outro, como se fosse assim uma excursão de jogadores. Acho que nem jogadores, digo jogador assim de adolescentes, né? Se comportariam daquela maneira. Molharam todinho o banheiro, tá? O próprio irmão que fez a excursão já foi para a eternidade, ele era porteiro, fez uma reunião, chamou eles a atenção, com muito cuidado, né? Porque, sabe, eles eram filhos, né? De quem tinha ministério. E filho de quem tem ministério, né? Precisa de ir cheio de dedos, com cuidado, né? Porque senão já viu, né? Isso porque pregam, né, que todo mundo é igual, né? Claro que não. Tem bastante acepção de pessoas e como tem, né? Tem acepção de pessoas, de filho de quem é, né? De financeiro e por aí vai. Então, gente, era sobre isso que eu queria falar, né? Eu acredito que esses meninos, não preciso dizer que nenhum deles permaneceram na graça maravilhosa. O que mais me impressionou foi a boca suja, as piadas sujas que eles estavam falando. Isso, vejam, porque eles não estavam sozinhos. E quando foi para voltar, esse querido irmão porteiro, um homem muito, muito simples, muito humilde, muito convicto da sua responsabilidade. Nós já voltamos de noite, né? Lógico, depois do culto. Ele tomou a decisão e falou, separaram eles. Eles correram para o ônibus para ir para o fundão, né? Imagina.
Aí eles falavam assim, para voltar não tem essa de número de poltrona não. E eles foram os primeiros a entrar no ônibus e os primeiros a tomar os lugares lá do fundão, para que ficassem, né, todos juntos. E já era noite, né? Eles não iam voltar em pé com aquelas gracinhas como eles foram, né? Então, gente, foi isso, tá? O irmão ficou em pé assim e falou, olha, faz favor, fulano, beltrano, pode vir aqui para frente. Ciclana, beltrana, pode vir aqui para frente. E nós, né, tínhamos um pouco mais juízo, talvez, naquela época. Fomos lá para o fundão. Colaboramos, claro, né? Porque já pensou, né? Eles lá no fundão. E é assim que a banda toca. E eu tô falando de 20 e tantos anos atrás, né? Você imagina como que tá hoje, né? Como que tá hoje? Com o TikTok. A gente tem uma demonstração ali no TikTok, né? Então, gente, era isso. Como não está hoje? E por que eles querem tanto ir nas reuniões bem longe? Só eles, né? Bem, se ali que estava todas as idades, eles se comportaram daquela maneira há 20 anos atrás, né? Misericórdia, como não deve estar hoje, né? Então é isso. Riam, se comportaram mal, mas o importante é que eles estavam dentro da denominação. Claro que ninguém foi lá se queixar para os pais deles, né? Provavelmente nem ficaram sabendo do que aconteceu, né? Acho que ninguém contou para os pais, né? Por medo de queimar o filme, ficar ali. E claro, se fossem perguntar para eles, eles iriam negar, né? Então é isso, tá bom? Impossível não se conformar, mas eu acredito que o bom testemunho, não que ninguém é santo, o próprio Jesus não quis, né, se recusou a ser chamado de santo, mas eu acho que ter um pouco de respeito, né, pelo menos um pouco de respeito, um pouco de educação, qual seja o lugar que você estiver, que você for, né? Veja, ali não era a casa deles, ali não era a sala da casa deles, né? Numa praça. Ali era um ônibus e tinha irmãs ali. Eu, na época, não tinha essa idade, né? 20 anos atrás, eu era mais jovem. Mais jovem. E o comportamento deles lá dentro, né? Dos banheiros. Jogavam sabonete, fizeram, gente, foi uma barbaridade, a ponto do zelador chamar a atenção deles e o zelador vir falar com o irmão que fez a excursão, beleza? Então é isso, né? A hipocrisia sempre imperou, sempre se falou e se riu, né? Claro, quem nunca, né? Quem nunca que atire a primeira pedra. Beleza? Bom final de semana para todos nós. Fui. Tchau.